Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la no nosso coração e vivê-la. Nossa Lexio Divina, Marcos 6, de 7 a 13. Jesus chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser um cajado apenas, nem pão, nem alforge, nem dinheiro no cinto, mas que andassem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. E dizia-lhes: onde quer que entreis numa casa, nela permanecei até vos retirardes do lugar. E se algum lugar não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partir de lá, sacudi o pó de debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Partindo, eles pregavam que todos se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e curavam muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje nos mostra claramente o desejo de Jesus de que a sua mensagem, de que o seu evangelho permanecesse. No versículo anterior, nós vemos Marcos dizer: Jesus percorria os povoados circunvizinhos, ensinando-os. Mas agora, nós já vimos, ele chama os 12, aqueles que ele constituiu entre os discípulos como apóstolos, ele os chama e unge-os e os envia 2 a 2, já mostrando que toda a evangelização deve ter a unção, deve ter o envio, toda a missão. E que, ao enviar 2 a 2, também quando ele vai enviar os 72 discípulos, na abrangência maior, também envia 2 a 2, para mostrar que ninguém evangeliza sozinho, que a igreja é comunidade, que a igreja, ela fundada por ele, para continuar a sua missão, para continuar o anúncio do evangelho. E como Jesus quer que chegue em todo lugar o seu evangelho, que é evangelho de salvação, de redenção, ele os envia. E envia com esse poder e com essa unção. Deu poder sobre os espíritos impuros. E nós sabemos que o maior inimigo é justamente o espírito do mal. O demônio que fica artesanando a vida principalmente do cristão. De todos, mas principalmente do cristão. Para afastá-lo de Deus, afastá-lo de Jesus. Mas Jesus deu poder à sua igreja, aos seus discípulos, de expulsarem demônios, de curar os enfermos. E outra coisa interessante, nós vimos que a evangelização, o evangelho, depende também da pessoa a quem foi anunciado. Nem todos acolhem o evangelho. E Jesus diz que eles respeitem, não discutam. E até mais ainda, não perca seu tempo. Se você anunciou, eles não querem ouvir, não querem aceitar, esse sacudir o pó de debaixo dos sandálias mostra aquilo que normalmente os judeus achavam dos pagãos. Porque o pagão não queria ouvir sobre o judaísmo, aqui também, ou judeu ou não, aquele que não quiser ouvir a palavra de Jesus, ele diz: não insista. Ele dá o livre-arbítrio às pessoas. Jesus anuncia. E é interessante que quando ele chama os primeiros discípulos que eram pescadores, ele diz a Simão:
farei de vocês pescadores de homens. Já quer dizer isso também, porque o pescador, quando ele lança a rede, vem de tudo. Vem do bom peixe e daquele que não é comestível, e vem também outras coisas que não vendem, que não servem de alimento. Então assim é a palavra. A palavra é lançada. Jesus até fala da parábola do semeador, quando são vários os solos. É mais ou menos isso também aqui, que aquele evangelizador, o seu missionário, o seu discípulo, não se preocupe se ele acha que a mensagem não chegou. Paciência, vá em frente, continue anunciando a outros que queiram ouvir. Também nós devemos tomar posse dessa graça. Essa missão de anunciar o reino de Deus é de todo aquele que teve um encontro pessoal com Jesus, que se sentiu envolvido pelo amor misericordioso de Deus, pelo perdão de Jesus Cristo, pela sua misericórdia, pelo seu evangelho. Então, também aquele que foi envolvido pelo evangelho de Jesus, você e eu, devemos também anunciar. Mas como é que nós vamos ser anunciadores? Lembremos-nos que, quando é no seio familiar, há uns dias, 2 dias mais ou menos, nós vimos aquele milagre de Jesus expulsando o demônio daquele homem, a legião de demônios daquele homem. E aquele homem quis seguir Jesus depois de liberto. Jesus primeiro vai anunciar o que Deus fez na sua vida, na sua casa. Então, cada um tem uma missão diferente. Aquele que anuncia em casa, aos seus próximos, é uma maneira de evangelizar. Outra é se engajando numa comunidade, participando de ministérios, se engajando na igreja, numa paróquia, no movimento da igreja. O fato é que todos nós somos chamados a termos essa proximidade com Jesus, que é Deus. Se nós tomarmos consciência dessa graça, nós daríamos um passo concreto em busca de Jesus Cristo, em busca de um movimento da igreja, em busca de uma paróquia, de uma pastoral, em busca de uma comunidade. Porque Deus que se apresenta, Deus que fala conosco, Deus que nos mostra o caminho que nós devemos seguir para a vida eterna. Nós estamos falando de Jesus Cristo, o Filho único de Deus, Deus com Pai, na graça do Espírito Santo, que se fez como um de nós e deixou a sua palavra, o seu evangelho. É Jesus, é Deus falando para você, para mim, hoje, diariamente, a nos convidar a fazermos parte dos seus discípulos, a fazermos parte daqueles que são próximos a Ele, também para levar o seu nome, levar o seu evangelho a outras pessoas. Isso é o mais importante do que pode acontecer na nossa vida. Muito mais importante do que ganhar em loteria, muito mais importante do que comprar casa, carro. Não que isso não seja bom, não estou falando, mas mais importante do que isso é essa amizade com Jesus Cristo. É termos Jesus como o Senhor das nossas vidas. É ser Ele o primado, o primeiro da nossa vida. Viver o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e ser amado por Ele. Porque quando nós amamos verdadeiramente a Jesus, a Deus, nós sentimos também o amor dEle por nós. Façamos então agora um compromisso. Um compromisso de buscarmos, nos aproximarmos cada vez mais do Senhor na busca de viver o seu Evangelho. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.